Olá, bem-vindos a mais um iTalks, agora no ano de 2020, em plena pandemia. Queremos dizer do nosso prazer de estarmos aqui para apresentar hoje o título De Hipócrates à Barbearia. Então, o que é que tem, qual a relação que tem entre Hipócrates e o símbolo da barbearia que nós vemos hoje nos dias atuais? Qual é o conceito de medicina centrípeta e medicina centrífuga? Como surgiram os primeiros cirurgiões barbeiros? É isso que a gente convida, fazendo essas perguntas, que a gente convida vocês a iniciar essa jornada histórica, desde Hipócrates até os dias atuais, nos salões de beleza e nas barbearias. O que essas unidades que tratam da beleza podem ajudar, como elas podem ajudar na assistência primária à saúde? E é isso que a gente convida vocês a nos acompanhar nesse título de mais uma palestra do iTalks 2020. Então, começando historicamente, Hipócrates, considerado o pai da medicina, nasceu na ilha de Kos, mais ou menos em 460 a.C., e entrou para a história devido à mudança do pensamento com relação à medicina. O que antes se acreditava ser um castigo divino das divindades, Hipócrates muda esse conceito através da observação de sinais e sintomas e também do estudo epidemiológico das doenças. Hipócrates passa então a ser o pai da medicina. No entanto, na sua época, ainda já vigorava a teoria dos 4 humores. A teoria dos 4 humores já foi previamente estabelecida antes de Hipócrates por Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro. Essa teoria dos 4 humores preconizava que o nosso organismo era feito por 4 líquidos, daí que vem o nome humor. Quando a gente diz que uma pessoa está de mau humor, estamos dizendo que algum líquido, algum humor dentro do organismo dela está desequilibrado. Então, na época de Hipócrates, ainda se acreditava que as doenças eram causadas por um desequilíbrio entre esses 4 humores: a bile amarela, produzida pelo fígado, o sangue, produzido pelo coração, a bile negra, produzida pelo baço, e a fleuma ou flegma, produzida pelo cérebro. Então, se o indivíduo tinha algum desequilíbrio desses 3 líquidos, ele se encontrava doente. Daí, meus amigos, vocês observem alguns termos que a gente utiliza ainda hoje, como melancólico. Então, melancólico, etimologicamente, vem de melanina, melano é negro, e cólico vem de bile. Então, aquela pessoa melancólica é aquela pessoa de personalidade deprimida, sujeita à depressão, seria aquela pessoa que tem a bile negra desequilibrada, ou seja, em excesso. Se vocês observarem outro termo muito utilizado na medicina hoje, hipocondríaco. Hipocondríaco, etimologicamente falando, o prefixo hipo seria abaixo e côndrio seria cartilagem. Então, de onde vem essa relação de que a pessoa que se sente sempre doente é chamado de hipocondríaco? Hipo é abaixo da cartilagem do arcabouço torácico, ou seja, das costelas do tórax. E quem é que está abaixo das costelas, da cartilagem das costelas? O fígado e o baço. Então se diz que uma pessoa é hipocondríaca porque ela tem constante desequilíbrio da bile negra e da bile amarela. Vejam vocês que interessante. Então, na época de Hipócrates, já vigorava essa teoria dos 4 humores. E aí, essa teoria se segue, e no próximo período da história, nós vamos observar o surgimento de Galeno, Cláudio Galeno, que vem lá da cidade de Pérgamo, na Turquia. O pai estimula ele a ser médico, e ele passa a ser médico dos gladiadores. Então,
essa oportunidade faz com que Galeno se transforme em uma das figuras mais importantes da história da medicina. Porque, como naquela época não era permitido a dissecção de cadáveres, ele via a dissecção em vivo, ou seja, os gladiadores, ao se digladiarem e causarem lacerações com espada, ele podia ver em tempo real e ao vivo lesões e estudar o corpo humano. Então, Cláudio Galeno foi a primeira pessoa que disse que dentro das artérias não circulavam ar, e sim sangue. Foi ele que determinou que o sangue proveniente das veias ia para o lado direito do coração, e que o sangue dos pulmões ia para o lado esquerdo do coração. Então, Cláudio Galeno, ele passa a ser uma figura que vai ser inquestionável durante 1.200 anos após a sua morte. Quem se atrevia a ir contra os conceitos de Galeno eram considerados como herege. E aí, no período da história, nós observamos outro ponto importante, que seria a queda do Império Romano. Com a queda do Império Romano, a gente tem vamos dizer assim, um marco entre a Idade Antiga e a Idade Média. A queda do Império Romano marca a entrada na Idade Média em 476 depois de Cristo. E o que é que ocorre? Todos os conhecimentos médicos que existiam até então ficaram na mão da Igreja. Todos os conceitos estabelecidos por Galeno ficam na mão da Igreja. E aí a gente tem uma medicina altamente seletiva na mão dos padres e dos clérigos e não acessível à população em geral. Então, a Idade Média passa a ter agora a medicina centralizada na igreja, dentro dos castelos, dentro dos monastérios. Então, ninguém se atrevia a questionar o que Galeno tinha dito. E então, a gente começa a ter o surgimento agora de dois tipos de medicina. Uma medicina que está na mão da igreja, dentro dos castelos, e eu tenho agora uma medicina que surge entre as classes menos favorecidas, desempenhadas pelos cirurgiões barbeiros. E esses cirurgiões barbeiros, eles fazem de tudo que vocês possam imaginar, desde amputação, arrancar dentes, drenar abscessos, fazer sangrias. E olhe que interessante, por que fazer sangria? Porque nessa época ainda vigorava a teoria dos 4 humores. Então, se você tinha febre, se sua temperatura estava alta, provavelmente era um excesso de sangue. Então, se fazia uma sangria no antebraço para remover esse excesso de sangue. Se você tinha um desequilíbrio da bile negra ou da bile amarela, se fazia enemas, lavagens retais ou então purga, ou seja, administração de purgantes para você eliminar essa secreção. Outra coisa muito preconizada na época era a realização de ventosas, que se retirava a fleugma. Então, tudo isso advindo da teoria dos 4 humores. Então, nessa época, retomando, a gente tem 2 medicinas. Uma medicina que estudava Galeno, que estava dentro dos castelos, na mão da igreja, e agora uma medicina itinerante, né, popular, desempenhada pelos barbeiros e, posteriormente, denominados cirurgiões barbeiros. Nessa situação que nós observamos, a gente vai presenciar também o surgimento de muito charlatanismo, ou seja, aqueles cirurgiões barbeiros que preconizam curas milagrosas e que ficam trafegando entre pequenas cidades, oferecendo curas milagrosas. Desse tempo da Idade Média, a gente pula agora para a Idade Moderna, já que a transição da Idade Média para a Idade Moderna é marcada pela queda de Constantinopla em 1453, e agora a gente, na Idade Moderna, encontra uma figura que vem mudar o nome da medicina, a história da medicina, que é Ambroise Paré. Ambroise Paré era um francês nascido em Laval,
que começou a desempenhar a atividade de cirurgião barbeiro. Lembre-se que a gente falou que nessa época nós tínhamos duas medicinas. Uma medicina dentro da igreja, inacessível à população, que tratava apenas os nobres, e uma medicina popular, que realmente era a prática diária de drenar abscessos, fazer sangrias. E outra coisa interessante é que essa medicina realizada dentro dos mosteiros e na igreja eram toda realizada em latim. E Ambroise Paré não falava latim. Então ele entra como auxiliar no Hotel D, que é o primeiro hospital da história da França, e ele começa a pegar a prática de cirurgião. No entanto, o que ele sentia falta era de estudar algo mais palpável. Então ele traduz para o francês os ensinamentos de Andrés Vesalius, os ensinamentos de anatomia, e ele leva os cirurgiões barbeiros a uma condição agora de cirurgiões. Então, Ambroise Paré foi o responsável por elevar os cirurgiões barbeiros à condição de cirurgião. Se vocês observarem, a medicina ela era dividida em dois tipos de profissionais, em médicos e cirurgiões. Depois ocorre uma fusão na história em que médicos são cirurgiões e médicos clínicos. Mas a gente observa essa dicotomia desde a época de Ambroise Paré. Seguindo Ambroise Paré, a gente observa que a medicina ela começa a ter duas situações. Nós temos uma medicina centrífuga e uma medicina centrípeta. O que é isso? A medicina centrípeta é aquela em que o paciente tem que vir ao médico, e é essa que nós observamos no nosso dia a dia. No entanto, com a evolução tecnológica que nós vivemos nos momentos atuais, nós observamos que agora o médico pode ir ao paciente através da telemedicina ou através de outras tecnologias. E é isso que a gente tem hoje como conceito. Aquela medicina centrípeta que o paciente tem que vir ao médico, ela tende a desaparecer num futuro próximo. E agora, com as novas tecnologias, a medicina ultrapassa as paredes dos consultórios, das clínicas e dos hospitais e torna ser acessível à população através até do smartphone. E aí, nós desenvolvemos uma ferramenta chamada Vision Hair Screening. E se vocês observarem, a gente tem um símbolo, que é o símbolo que nós falamos já, o símbolo da barbearia, que é esse poste que vocês veem aí, né? E a gente fez a seguinte pergunta: qual seria um local adequado para a gente ajudar a assistência à saúde, um local agradável, que eu fique frequentemente sentado, vulnerável, um local que não seja agressivo, que eu não esteja com medo e que eu esteja aberto a escutar conselhos médicos ou então dicas para melhorar a minha saúde. Será que esse local existe? E num dia em que eu estava no meu barbeiro, eu vendo essa imagem que vocês estão vendo, atrás vocês vão ver que tem um poste que eu falei para vocês e que está na capa dessa aula de Hipócrates, a barbearia. Você vê lá um bastão, né? Um símbolo, que é o símbolo da barbearia, um poste com uma faixa azul, uma faixa branca e vermelha, e com duas bacias, uma em cima e uma embaixo. E foi aí que a gente percebeu que existe sim um ambiente que a gente pode fazer com que ele se transforme em uma importante ferramenta para ajudar a saúde da população de forma acessível. Então, que ambiente é esse? O ambiente é justamente o salão de beleza e as barbearias. E por que a gente está dizendo isso? Porque é nesse local que nós vamos frequentemente, a cada mês, a cada 2 meses, as mulheres vão muito mais frequente do que os homens, e é um local aprazível. Então, é esse o local que a gente pode utilizar para dar uma assistência melhor à saúde. Então, a barbearia, será que realmente é um ambiente capaz de a gente fazer isso?
E pesquisando, depois dessa nossa ideia, nós achamos o exemplo de Tom Chapman. Tom Chapman é um barbeiro que, após ter um dia de conversa com um amigo de infância, dias depois ele soube que esse amigo tinha se suicidado. E ele fez a seguinte pergunta para ele: poxa, como é que eu conversei com esse meu amigo que eu conheço há anos e não tive a capacidade de perceber que ele estava com uma doença mental que levou ao suicídio? E aí ele fez outra pergunta: e se ele tivesse me dito que estava tendo ideia suicida, o que é que eu ia fazer? Será que eu estava preparado para ajudá-lo? Então ele criou uma ONG que treina barbeiros para aconselhar e detectar pessoas que estão com problemas de saúde mental. E qual foi a surpresa dele? Que essa ONG cresceu de uma forma absurda. E o relato que ele fala no TEDx é impressionante. Ele começa a sua palestra dizendo a seguinte frase: quem você deixaria alisar seu rosto? Quem você deixaria pegar no seu cabelo e mexer no seu pescoço sendo um desconhecido? E a resposta é o seu cabeleireiro ou o seu barbeiro. Então, ele cria essa ONG que já acompanhou várias pessoas e evitou vários suicídios, né? E a gente observa que realmente a barbearia e o salão de beleza é um local que a gente pode realizar assistência à saúde. Ele chama atenção para uma coisa muito importante, que é a seguinte: ele diz, tem clientes meus que eu acompanho há 20 anos, que eu fui a primeira pessoa que ele disse, cara, eu estou apaixonado por uma mulher. Depois, em outra sessão de corte de cabelo, ele disse, lembra daquela mulher? Eu pedi ela em casamento. Hoje, eu levei ela para jantar e ela me disse que está grávida. Hoje, o nome do meu filho que eu escolhi é Arthur. Então, o que é que ele percebeu? Ele percebeu que o vínculo dessa pessoa, que era o cliente dele, com ele, era tão forte ao ponto de ele contar assuntos íntimos dele para ele, que era o barbeiro dele, né, do cliente. Então, ele percebeu que esse vínculo é muito forte e essa oportunidade tem que ser aproveitada. Outro exemplo também marcante nesse estudo que a gente fez para saber a importância dos salões de beleza e das barbearias na saúde foi justamente quando a gente se deparou com essa foto. E outro profissional da saúde fez a seguinte pergunta: o que é que vocês veem nessa imagem? É apenas uma barbearia na década de 50? Não, isso não é só uma barbearia na década de 50. Isso é um ponto de encontro dos negros em New Orleans, em que eles vão para barbearias para conversar, nem sempre para cortar cabelo ou fazer a barba. E lá se discute todo tipo de assunto que vocês possam imaginar. Política, música, sexualidade, economia e, por que não, saúde. E esse rapaz, Joseph Ravenel, que se formou médico, ele acompanhava o pai a uma dessas barbearias, quando criança, e percebia o ambiente aprazível que o pai ia toda semana para conversar. Então ele se forma médico, cardiologista, e resolve criar um projeto que seria para o controle da pressão arterial em negros, uma vez que a hipertensão arterial acomete cerca de 40% dos negros e de forma mais grave. Então, será que o controle pressórico nas barbearias seria suficiente para diminuir os índices dessa doença tão nefasta nos negros? E a resposta é sim. Então, Joseph cria um projeto em que ele estimula os barbeiros a fazer o controle pressórico, ensina a fazer a aferição da pressão arterial e a exigir o controle do uso dos medicamentos. E qual é a surpresa? Que ele consegue diminuir os índices de infarto e acidente cardiovascular na comunidade que foi implementado esse projeto. E seguindo o trabalho de Joseph, ele também está no
no TED, se vocês acessarem depois com o nome dele no YouTube, vocês têm acesso à magnífica apresentação dele. E aí, voltando para esse ambiente, foi que eu perguntei, será que eu posso criar alguma ferramenta que seja utilizada num salão de beleza ou numa barbearia para ajudar a oftalmologia, a prevenção da cegueira? Sim, existe. E eu tenho outro dado que fortalece a importância desses ambientes. No Brasil, nós temos formalizado cerca de 500 mil estabelecimentos, seja salão de beleza ou barbearia. Informalmente, se estima que metade disso, ou seja, 250 mil estabelecimentos, existam de forma informal. E que todo esse conjunto gira em torno de 100 bilhões de reais ao ano. E aí, com uma equipe de pesquisadores e de desenvolvedores, resolvemos desenvolver o Vision Hair Screening, que a gente vai explicar para vocês o que se trata. Então, a equipe ela foi formada por 3 oftalmologistas, em que a doutora Flávia Lana é a nossa guardiã do conhecimento do Vision Hair, já que ela está fazendo o seu doutorado com essa ferramenta. Alex Garcia é o nosso homem operacional de negócios, Silvan, nosso desenvolvedor, e eu como oftalmologista e doutor Paulo Shaw nos assessorando nessa ferramenta. Só para chamar a atenção que o filme O Físico, que a maioria de vocês devem conhecer, ele relata justamente essa jornada de um aprendiz de cirurgião barbeiro trafegando por diversas cidades na Idade Média. Então, recomendo fortemente que vocês assistam para entender toda essa jornada histórica que a gente fez até então. Seguindo o desenvolvimento que a gente pensou nessa ferramenta, vamos voltar ao poste da barbearia, o significado dele, né? Então, para você entender bem, até os barbeiros não sabem o que significa esse poste. E esse poste justamente é a presença da teoria hipocrática dentro das barbearias. Ou seja, o que é azul representa o sangue venoso, o que é vermelho representa o sangue arterial. E o branco entre eles seriam as ataduras utilizadas pelos cirurgiões barbeiros, que foram os primeiros cirurgiões, quando se fazia a sangria e que atava para conter a hemorragia. Então, esse poste representa o cilindro que se apoiava ao braço para fazer a sangria, o vermelho, o sangue arterial, o azul, o sangue venoso, e o branco, essas faixas que eram lavadas e penduradas nesse poste e que com o vento elas, para secar, se enroscavam nesse poste. Tá? Então, isso é uma presença marcante dentro das barbearias que muitos barbeiros não sabem o significado. Então, desenvolvendo essa ferramenta, a gente fez um cálculo usando trigonometria normal e criamos uma ferramenta simples, sem muita tecnologia, acessível e que pode chegar a qualquer salão de beleza e qualquer barbearia e, por que não, qualquer academia de musculação ou ginástica, uma vez que teve espelho, a gente consegue fazer. Só que uma coisa a gente tinha que observar. Quando você olha pelo espelho, o que você vê é uma imagem, como o próprio nome diz, espelhada, ou seja, ao contrário. Por isso que o nome das ambulâncias são escritos ao contrário, para quando você olhar pelo retrovisor, você observar o correto. Então, o que se trata a ferramenta? O barbeiro, ele entra no site, ele faz 2 medidas, que é medir a distância dos olhos de um voluntário até o seu espelho e do seu espelho até a parede posterior. Simples assim. Entra lá no site, digita essas medidas e uma calculadora criada por nós já vai projetar essas letras em uma folha de papel A4 proporcional e equilibrada para a medida da acuidade visual. O paciente depois é posicionado, o cliente é posicionado na cadeira e a tabela é afixada acima de sua cabeça. As tabelas elas podem ser letras, números, símbolos
ou é em posições diferentes para as pessoas não alfabetizadas. Eu não chamo isso de exame de vista, isso é um teste de visão. Eu não quero saber se o paciente, quanto ele não está vendo. Eu preciso saber se ele está vendo 100% ou não. Isso é um teste de alta sensibilidade e baixa especificidade. Eu não quero dar diagnóstico e nem devo. Eu quero apenas dizer se ele está normal, a visão, ou não. Fecha um olho e mede, depois fecha o outro e mede, de forma simples e barata, sentado na cadeira do seu barbeiro ou do seu cabeleireiro. Lá a gente tem um tutorial como fixar isso na parede, acessível a todo mundo, barato, e ensina-se como fazer esse teste, tanto em crianças, como fazer para dizer qual a letra que está para cima, para o lado, ou seja, eu posso fazer até em áreas rurais, em pessoas não alfabetizadas, e eu tenho um teste com grande capilaridade e com grande acessibilidade que pode detectar precocemente as pessoas que têm baixa da acuidade visual. Outra coisa importante é que um dos grandes triadores de visão para a oftalmologia era o Detran, e agora o exame de visão ficou prorrogado a cada 10 anos. Então, nada melhor do que um teste perene, contínuo, em estabelecimentos como barbearias e salões de beleza, para estar constantemente medindo a visão da população. Só que tem um detalhe. Após você fazer o teste, e lá no tutorial ele diz como você interpretar o resultado, tem um dado importante. Eu tendo a visão normal, eu não preciso ir ao oftalmologista? De jeito nenhum. Existem doenças como glaucoma e retinopatia diabética periférica, em que você pode ter a visão de 100% e está já com acometimento grave. Então, para que serve esse teste? Ele serve como um link para a pessoa que está cortando o cabelo daquele paciente ou fazendo a barba daquele paciente, ter um link para dizer, olhe, sua visão está normal, mas isso não implica que você não deva ir ao oftalmologista, porque existem doenças como glaucoma e a retinopatia diabética que pode estar presente com visão normal. Então, esse momento e esse link é de suma importância. E eu vou comprovar para vocês. O que é que vocês acham de uma acadêmica de medicina que vai cortar o seu cabelo com sua cabeleireira e a cabeleireira faz a seguinte observação: tem um sinal aqui na sua cabeça estranho. Você já viu isso? E ela disse, não, eu nunca percebi. E essa acadêmica de medicina vai a um dermatologista e o dermatologista diz, olha, isso é uma lesão pré-maligna, a gente tem que retirar. E na biópsia se confirma que seria uma lesão neoplásica. Então vocês vejam a importância de você ter esse momento com uma pessoa que lida com a beleza e com, por que não, a saúde. O que é que vocês me dizem de um adolescente que vai cortar o cabelo e o barbeiro, ao passar a navalha no pescoço dele, percebe que ele está com um nódulo. E quando ele apalpa esse nódulo, ele vê que é um nódulo rígido e diz, você já foi a um médico para ver isso? E pasmem, esse adolescente era filho de um médico. E o adolescente estava com um câncer, um linfoma, e que foi tratado pelo diagnóstico do barbeiro. Isso trata-se de uma invasão ao ato médico? De forma nenhuma. Trata-se de informar e educar esses profissionais que têm esse momento e essa afinidade com seus clientes para dar orientações de saúde. Imagine vocês que um trabalho realizado com manicures e pedicures, ensinando que manchas nas unhas poderiam ser melanomas, diagnosticou vários pacientes com essa doença. E que é o câncer mais maligno que se tem conhecimento, o melanoma. Então, qual a importância disso? É uma importância absurda, e é isso que a gente propõe com o Vision Hair Screening. Então, o que a gente quer é simplesmente colocar um quadrinho lá atrás da parede dos salões de beleza, para a pessoa que sentou lá para cortar o cabelo ou fazer a barba, se quiser checar sua visão, fecha um olho e fecha o olho. O que ele vai fazer com esse resultado é de importância dele, mas esse momento é importante para informá-lo. Então, a nossa finalidade é chegar ao Brasil inteiro, em que esses estabelecimentos passem a ser, durante todo o ano, triadores de acuidade visual
e que eu tenha um dia de combate à cegueira nos salões de beleza e nas barbearias. Beleza e bem-estar aliados à prevenção da cegueira. É essa a proposta do Vision Hair Screening. E quero deixar aqui meu contato para todos vocês e agradecer e parabenizar mais uma vez ao iTalks 2020, parabenizar toda a equipe que proporcionou esse evento maravilhoso e dizer que em 2021 o evento com certeza será presencial e terá a dimensão muito maior que foi em 2019, quando colocamos 360 pessoas dentro do cinema, como já fazemos todo ano, e estamos com novas ideias para 2021. Obrigado e um abraço a todos.